alvo de muitas críticas, né? E parece que você não liga não, né? Não, a gente não pode ligar, não. A gente tem que marcar posição e falar aquilo que a gente acredita. Então é um confronto que sempre vai existir entre talvez essa turma liberal demais da conta e nós que queremos conservar valores e princípios que nós acreditamos. Agora, ficar tomando pedrada não deve ser fácil. Quando você entrou, né, para ser candidato a vereador para Belo Horizonte, eu lembro do início, você até fazia programas aqui na televisão e tudo, aí você pensou nessa ação política mais efetiva. Você imaginava que se tomasse posições como você tem tomado, seria tão atacado? Não acreditava não. Acreditava principalmente que, por ser uma casa do Legislativo, seria uma casa de debate. Seria um lugar onde a gente poderia apresentar nossas opiniões e, ao mesmo tempo, junto com todos os tipos de linhas de pensamento, chegarmos a um consenso e na hora do voto. Mas, pelo contrário, muitas vezes a gente vê que não tem discussão, não tem debate, tem simplesmente uma certa pressão política para que eles consigam implementar o que eles querem. Ô Fernando, eu fico pensando essa questão da presença do cristão nas casas legislativas, até no executivo, no judiciário, do cristão e da cristã. Me parece que aquele texto lá de Mateus, quando Jesus disse, nós temos que ser luz do mundo e sal da terra, ela se aplica muito bem nisso aí, né? Quer dizer, o saleiro, o sal não pode ficar dentro do saleiro, ele tem que ser derramado, não sei se é derramado a expressão, espalhado sobre né, a carne. Ali na Câmara dos Vereadores, por exemplo, quais são as pautas assim, que você entende que marcar uma posição cristã são mais importantes? Quais são os temas mais polêmicos que você entende assim, que se os cristãos não colocarem ali um freio, não colocarem posição, a coisa desanda? Hoje o mais importante que anda acontecendo é o problema que nós conhecemos hoje sobre ideologia de gênero, o que algumas pessoas tentam compreender também sobre diversidade sexual. Há pouco tempo atrás, nós conseguimos vetar em Belo Horizonte a criação do Conselho LGBT. Aí alguém pode falar assim, mas aqui, por que vocês são contra os LGBT? Nós não somos contra o LGBT. O que nós provamos é que em Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte, já existem vários tipos de programas para combater a intolerância e o preconceito sobre uma pessoa que tem o seu desejo de ter uma vida sexual ou um relacionamento diferenciados dos padrões que nós entendemos heterossexuais. O que acontece é o seguinte, Belo Horizonte já possui um programa BH anti-homofobia. Nós temos hoje na Secretaria de Assistência Social, nós descobrimos mais 1,5 milhão somente para poder fazer promoção e defesa dessas pessoas, né, que se dizem que em Belo Horizonte morrem muito transexuais em Belo Horizonte. Só que nunca apresentaram nomes. Nunca. Simplesmente uso o argumento que muitos são violentados. Nunca apresento os números. Mas eu apresentei números. Eu mostrei, por exemplo, que em Belo Horizonte, depois que aprovaram, a próprio executivo disse que poderia utilizar o nome social em Belo Horizonte, menos de 70 pessoas mudaram o nome social. Bom, se 70 pessoas mudaram o nome social e não aparece nenhum nome de alguém que realmente foi morto, nós começamos a questionar o seguinte. Primeiro, nós temos em Belo Horizonte mais de 800 crianças em abrigo infantil. Nós não temos um conselho para cuidar de crianças que estão em abrigo. Nós temos mais de 6.000 pessoas em situação de rua. Nós não temos nenhum conselho para poder cuidar disso. Agora, em Belo Horizonte, me mostra onde que tem tido violência contra os LGBT. Em momento algum está aparecendo. Teve um caso de um LGBT que foi assassinado, um travesti que foi assassinado dentro de um motel, mas foram questões comerciais. Eles discutiram por causa do trabalho que ele estava executando e aconteceu um assassinato. Não houve ali um caso que a gente vê de preconceito, pegaram alguém na praça pública e bateram. Não, mais uma vez eu vou deixar afirmado isso aqui. Nós não temos nada contra qualquer adulto ou qualquer pessoa ter a sua vida do jeito que ela quer. Um fato interessante é o seguinte, nós temos que entender que Belo Horizonte, o orçamento de Belo Horizonte deve ser usado de forma equânime. Nós temos, por exemplo, um problema que está acontecendo em Belo Horizonte e nós estamos começando a investigar. Hoje, aconteceu ano passado um festival literário. Sim. E nesse festival literário, na área de cultura, gastaram-se R$520 mil em Belo Horizonte. 72 pessoas foram contratadas sem exigibilidade de concorrência pública. Ou seja,
indicaram 72 pessoas e gastaram 520 mil reais. Verba pública, municipal. Verba pública. Então, nós estamos pesquisando na Câmara Municipal e pedimos ao Executivo para poder mostrar o seguinte, olha, quem foi contratado? Que tipo de atividade que ele fez? Foi livro, foi teatro, foi música, foi sarau? A gente quer saber. E nós queremos mostrar também o seguinte, afinal de contas, Belo Horizonte só tem um tipo de arte. Só a arte que valoriza esse movimento LGBT? Não, nós queremos ver. Mas nós descobrimos nesses eventos, por exemplo, pegaram crianças, colocaram num pátio lá na Praça 104, botaram um palco lá na frente, trouxeram crianças de várias escolas e colocaram um teatro lá dizendo o seguinte, um menino que chamava Suzana. Você já parou para pensar uma criança de 8, 10, 12 anos começar a aprender dentro da escola sobre sexualidade que entra em confronto com aquilo que ele aprende dentro de casa? Então, nós lutamos para que em Belo Horizonte seja livre de doutrinação político-partidária, doutrinação de linha, vamos dizer, liberais, que sejam contrárias aos princípios que o pai crê. É garantido por lei de que os filhos recebam educação religiosa e moral que estejam de acordo com as convicções dos seus pais. Então, nós temos que garantir o direito. É direito, nós queremos garantir. É direito que a pessoa tenha vida, não sofra violência? É. Nós temos que hoje legislar a favor de toda a sociedade. Não importa o credo, não importa a cor da sua pele, não importa a sua etnia e não importa também as suas preferências e escolhas sexuais. Nós administramos a cidade para todos, mas privilégios, não. Agora, Fernando, há cerca de um mês, um pouco mais de um mês, alguém que ocupava um cargo semelhante ao seu, mas no Rio de Janeiro, a vereadora Marielle, ela sofreu um atentado, foi assassinada e até agora não foi apurado a razão, né, daquela morte dela e do motorista que a levava. Como é que é isso? Assim, como vereador, vocês são ameaçados? Porque muitos estão dizendo que aquilo ali foi um acerto de contas, né, foi por perseguição política. Como é que é a vida de um vereador? Você já foi ameaçado? Primeiro eu queria deixar claro aqui que realmente é muito triste. O que aconteceu com a vereadora no Rio de Janeiro é um atentado à democracia. O fato é que, infelizmente, é uma tristeza quando usam uma situação tão triste que aconteceu com uma vereadora para levantar uma bandeira. Usarem até a memória de uma pessoa para poder esticar a sua ideologia, isso é muito triste. Por que eu digo isso? Porque nós vimos vários artistas podendo dizer lá, Marielle foi perseguida, nós vimos, vamos dizer, profissionais indo na televisão falar sobre Marielle no enterro dela, as pessoas começaram a dizer o seguinte, que a polícia militar que fez aquilo e que a polícia militar precisa ser desmilitarizada. Quer dizer, usaram um assassinato de uma pessoa, um indivíduo da nossa sociedade, para poder carregar uma pauta política, a gente sabe que isso ali a gente não concorda. Nós defendemos a vida, nós defendemos a opinião de todo mundo, nós vivemos num país democrático, mas infelizmente algumas pessoas aproveitam situações para poder esticar ali o seu discurso. Hoje nós estamos vendo, nós estamos correndo o risco de que 22 mil pessoas que estão presas sejam liberadas. É verdade. Por causa de um presidiário, que foi presidente da República. Então agora nós vamos mudar a lei por causa de uma pessoa para poder deixar 22 mil saírem da prisão. Esses que estão presos, né, após segunda instância, é isso? Isso. Você quer ver a curiosidade que anda acontecendo? E infelizmente é uma tristeza. Eu tive agora em Brasília, eu fui convidado para falar na Câmara Federal, no Conselho, na comissão especial que está analisando o Escola Sem Partido. Escola Sem Partido é um projeto que não permite que exista doutrinação política e partidária em sala de aula. Ou seja, nenhum professor pode usar o tempo que ele tem em sala de aula, que é um momento cativo, porque o aluno tem que ficar na sala de aula, ele não pode sair da sala, senão ele vai perder a frequência, e se ele não ouvir aquela aula daquele professor, ele vai ter falta. Se ele tomar falta, ele pode até ser reprovado. Mas o professor aproveitar daquele momento que a gente chama de cativo, para poder ensinar ou falar coisas, ou advogar interesses próprios, particulares, doutrinários, políticos e partidários,
Não. Não pode. Ou seja, um professor de história não pode ficar tentando mobilizar menino e menina de sala de aula para poder ir para a rua manifestar contra um governo. Aquele vídeo, você viu o vídeo que saiu essa semana do professor de história xingando o garoto, falando do pastorzinho dele? Aquilo é um absurdo, hein? Infelizmente isso acontece e as pessoas tentam tampar o sol com a peneira. É uma grande realidade hoje que a academia foi dominada por um pensamento marxista. Se alguém falar que é mentira, pode ir para a faculdade que você vai ver. Vai lá, entra na Universidade Federal e você vai ver. Agora mesmo, essa semana, acabou de serem postados, é algo impressionante que aconteceu, não dá nem para colocar na televisão, 7 pessoas completamente nuas na Universidade Federal, se expressando... De Minas Gerais? De Minas Gerais, se expressando na praça pública, completamente nus, e advogando uma ideologia feminista. Ou seja, eles estavam ali, isso é arte. O Museu Queer é arte. Um homem pelado andando de mão dada com 4 crianças dentro de um museu, isso é arte. Esse tipo de coisa que nós estamos vendo todos esses dias, isso é arte. Nós estamos vendo um confronto de ideais e principalmente um confronto sobre moralidade. E aí eu vou responder a sua pergunta dizendo o seguinte: as agressões deixam de ser da linha de pensamento para se transformarem em verbais, para depois serem transformadas em institucionais. Por que eu falo institucional? Porque em Belo Horizonte, a Rádio 98, e vou falar aqui o nome, o jornalista Paulo Leite usou o tempo dele de rádio para poder falar mal da minha pessoa. Por quê? Porque eu apresentei um projeto de lei que trabalha principalmente contra a evasão escolar e a violência nas escolas públicas. Um programa de lei que hoje já está implementado em várias cidades do Brasil, um programa de lei que o Conselho Superior do Ministério Público, quando foi julgar esse projeto, chegou a analisar e dizer que esse programa deveria ser utilizado em todos os currículos escolares do Brasil. E essa pessoa, inflamada por outras pessoas de linha políticas, simplesmente disse que esse projeto era um projeto da palmada, um projeto da agressão. E isso ficou gravado. E eu quero aqui agradecer à própria diretoria da Rádio 98, que ao receber a minha carta dizendo a minha indignação, porque ele me atacou pessoalmente, a Rádio 98 abriu ao mesmo tempo e eles tiveram que pedir desculpas no ar. Que ótimo. Reconhecendo que eles erraram e estavam sendo usados ali para expressar opiniões contrárias e que não deveria ser. Mas, deixa eu só contar um caso curioso que aconteceu. Em Belo Horizonte, nós temos hoje quase 8.000 leis que estão em vigência. Nós temos hoje mais ou menos 620 projetos de lei que estão sendo processados, passando por comissões especiais, por comissão de administração pública, comissão de educação, comissão de transporte, comissão de legislação e justiça. E esses projetos de lei vão passando por cada comissão para depois que sendo aprovados, eles vão para a plenária para ser votados. Você acredita que o Ministério Público Federal, 2 indivíduos, 2 procuradores, que eu digo aqui, que são militantes travestidos de procuradores, eles notificaram a Câmara Municipal de Belo Horizonte e usaram a expressão carteirada. Eles notificaram a Câmara Municipal dizendo que um projeto de lei que estava andando e tramitando na Câmara Municipal era inconstitucional. Engraçado. Nós temos mais de 8.000 leis e eles nunca se manifestaram. Nós temos mais de 600 em trâmite hoje na Câmara, nunca se manifestaram. E foi claramente demonstrado que utilizaram o Ministério Público Federal como um órgão para poder fazer militância. E isso eu denunciei na Câmara Federal e a comissão especial está para protocolar uma medida contra a atitude desses 2 procuradores da República para que o Conselho Superior possa abrir processo contra esses 2. Isso é uma arbitrariedade. O Legislativo não pode entrar no Executivo, o Executivo não pode entrar no Judiciário. Nós somos poderes independentes e eles tentaram dar uma carteirada, tentaram intimidar os vereadores de Belo Horizonte. Agora você imagina, se Belo Horizonte é uma capital, se Belo Horizonte tem uma estrutura jurídica grande, imagina no interior. Imagine a carteirada e a pressão que eles estão fazendo hoje no interior. Imagine hoje dentro das escolas públicas como que eles estão oprimindo professores. Eu recebi denúncia de professores que me procuraram a favor do Escola Sem Partido em Belo Horizonte.
Por quê? Porque eles estão sendo pressionados em sala de aula e eles são contrários à doutrinação nas escolas. E quando eles chegam na Secretaria de Educação e denunciam, eles falaram comigo que pessoas dentro da secretaria disseram assim: pede exoneração, senhor, sai. Se você não está se sentindo bem, sai. Tá confortável. Ou seja, a gente vê muito bem que na nossa sociedade existe uma militância hoje e muito bem estruturada em secretarias, no Ministério Público, nas diretorias, nos conselhos municipais. Eu e minha esposa, nós fomos agredidos quando teve a pré-conferência de educação em Belo Horizonte. Nós somos agredidos. No momento que nós entramos, começaram a gritar contra a gente. Falei, gente, a única coisa que eu fiz foi entrar com um projeto de lei para ser discutido. Se vocês têm algo contra o projeto de lei, apresente uma emenda. Não. Nós somos agredidos verbalmente e isso anda acontecendo e mais, vai crescer. Vai crescer porque nós não vamos nos arrefecer. Nós vamos continuar fazendo o que a gente foi chamado para fazer. Eu estou lembrando de uma frase que é típica do marxismo cultural, não é? Se não estou enganado, é de Lenin, quando Lenin dizia que a minoria, vai chegar um momento em que a minoria organizada vai vencer a maioria desorganizada. Parece que a militância, sobretudo dos partidos de esquerda, ela se organiza. Inclusive, agora pela manhã, a militância da esquerda, sobretudo do MST, invadiu, acredite você, invadiu o triplex, olha lá. Né? É uma foto, inclusive, tirada por eles, porque está lá no alto da cobertura, que o Lula até hoje diz que não é dele, né? Que é atribuída a ele, de algum amigo do Lula. Quem sabe agora ele vai pedir reintegração de posse, né? Será, Fernando? Olha, Fernando, você percebe a seriedade disso, como a esquerda está organizada? Não é? Inclusive, olha a foto de frente do prédio, eu fico imaginando, Fernando, os moradores desse prédio, como eles se sentem vulneráveis. Imagina o apartamento vizinho. Não é? A algazarra, esses militantes do MST, eles arrombaram o portão, entraram no prédio, subiram de elevador até o último andar lá e agora estão lá. Né? Tomaram posse. De quem que é o apartamento? Porque está no processo de leilão agora, judicial, né? Isso mesmo. Olha, infelizmente as pessoas não têm conhecimento com o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. O MST, a Uni, receberam milhões de reais, sem prestar conta. Isso não falo. Mas de quem? Do governo federal? Do governo federal, dos últimos governos. Dinheiro que foram encaminhados para ONGs e principalmente para a Uni e para o MST. Até hoje, estão tentando fazer em Brasília a comissão especial para poder verificar o tanto que foi encaminhada e o tanto que foram utilizados de forma incorreta. Existe auditoria que está caminhando sobre isso. E essa CPI da Uni está até hoje arquivada. Eles estão tentando fazer, ou seja, a quem interessa que essa CPI não apareça? Olha, um senador que é muito famoso, está muito nas mídias aí, foi ex-presidente da Uni, que é o Lindbergh Farias, né? Isso. Então, assim, no próprio Senado, a Uni tem um representante, né? Não, sem dúvida. E eu queria chamar a atenção do que anda acontecendo hoje no país. Igual aconteceu agora que você está vendo nesse prédio, e em Belo Horizonte nós temos 2 ou 3 prédios públicos invadidos. Nós temos claramente uma crise de autoridade no nosso estado. O nosso governador não manda a polícia militar tomar posse do imóvel que foi invadido. Por quê? Qual a razão disso? Isso é quebra dos nossos direitos constitucionais. Se alguém invadir uma terra e você pedir a reintegração de posse, existem hoje ações que andam acontecendo na justiça que não estão sendo executadas. Aconteceu em Belo Horizonte. Nós temos várias ocupações que pediram a reintegração de posse e não foram executadas. Existe um problema social. Concordo. Existe um problema social, mas a única forma de você poder resolver esses problemas sociais é com ordem. Não adianta tentar fazer do jeito que anda sendo feito. E aqui aconteceu em Belo Horizonte, nós temos uma área que foi ocupada e no governo anterior, que era até do último prefeito, eles conseguiram levantar, junto com a Caixa Econômica Federal, para se construir mais de 7.000 unidades no Dandara. Mas sabe o que aconteceu? A militância não deixou que a prefeitura pudesse fazer um trabalho social lá dentro para que fossem construídas aquelas unidades para aquelas pessoas. Por quê? Porque eles querem confrontação. Eles querem cada vez mais que a coisa continue como um caos. Olha o que aconteceu em Belo Horizonte nesses últimos dias, no trânsito de Belo Horizonte.
Eu vi, está filmado. Se depois a gente puder mostrar, a gente pode mostrar. Na avenida principal de Belo Horizonte, de saída para o Rio de Janeiro, que é... Como é que chama a avenida lá? Nossa Senhora do Carmo. A Nossa Senhora do Carmo. Um ônibus parou, abriram a traseira do ônibus e tiraram de dentro dezenas de pneus, colocaram fogo e algumas pessoas na frente, mostrando lá que é Lula livre. Engraçado. Centenas já foram presos. Por que até agora não fizeram manifestar a favor dos outros que foram presos? Mas eu queria deixar claro, e você que está assistindo, preste atenção. Isso se chama uma estratégia de guerrilha, que isso vem do marxismo, e ele vem ensinando o seguinte: primeiro você confronta, você faz um confronto com o pessoal, faz um tipo de provocação, não, desculpe, você provoca, você confronta e depois você vitimiza. Por que eles fazem isso? Eles estão doidos para conseguir uma fotografia de um jovem sangrando, ou alguém com um tiro de uma bala de borracha, ou alguém ferido, para depois colocar em todos os jornais do mundo inteiro dizendo que o Brasil tem um governo fascista. Isso vai continuar, essas confrontações só vão aumentar, está acontecendo agora em Curitiba e no país todo, e lembre, eles vão provocar, eles vão confrontar para depois se sentir vítimas. Essa é a estratégia deles. E nós vamos denunciando cada dia para que o nosso povo acorde e compreenda que realmente existe uma guerra muito mais obscura por trás disso tudo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.